Olá, estamos aqui no nosso canal YouTube do Geração 68, sempre na luta, com mais uma entrevista. Hoje nós estamos como convidada a doutora Flávia Ribeiro, presidente da Comissão OAB Mulher Seccional do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar sobre direitos humanos. Enquanto isso, dá uma olhada no nosso site, nas nossas redes sociais, onde a gente fez, inclusive, uma entrevista com a doutora Flávia e outras mulheres importantes no cenário político e social do Brasil. Comigo aqui está a Rose Teles, que vai entrevistar a doutora Flávia junto comigo. Olá, Rose, boa noite. Boa noite, Cecília. Vamos entrevistar a Flávia, conversar sobre esses assuntos que são importantes em março, né? A questão das mulheres pretas e a memória, né, do nosso país. Flávia? Oi, boa noite, Cecília. Boa noite, Rose. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Flávia, o prazer é todo nosso. Muito importante nós conversarmos com você, que é uma mulher, né, negra, que está nesse espaço de militância dentro do sistema judicial, que é muito machista, e nós queríamos, né, que você falasse um pouco sobre a sua participação como membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, e que você falasse um pouco da importância de recuperar essa memória 130 anos depois, e que o presente revela ainda tanto desse passado. Bem, eu ingressei na OAB como advogada no ano de 2016, né? E aí, nesse ano, eu conheci um advogado que era presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, e a gente fez um trabalho juntos, fundando um partido político, quer dizer, tentando fundar um partido político que foi o Frente Favela Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E esse advogado era presidente da Comissão da Verdade e me convidou para fazer parte da comissão. Eu entrei, não sabia muito bem como era o trabalho, porque a gente se forma, né? A gente tira a carteira da OAB e a gente não sabe como funciona a OAB. E aí, aqui dentro, eu descobri que tem um mundo assim gigantesco de atividade, de ativismo, de militância, não só na questão do negro, mas na questão da advocacia, mulheres, deficientes físicos. E aí, na Comissão da Verdade, o nosso foco era exatamente essa busca da verdade. A gente vem de um país que foi fundado, né, que foi criado através de um sistema escravista, e a gente teve a memória do povo negro apagada, a gente não conhece a nossa família, os nossos ancestrais, a gente não conhece muito da nossa cultura, e a Comissão da Verdade veio justamente para resgatar essa memória, né, trazer a verdade sobre a questão da escravidão negra no Brasil e tratar também da questão da reparação. Então, a gente fazia muitos eventos aqui, temáticos, atrelados à questão da reparação. Então, se a gente falava sobre empreendedorismo, a gente trazia a história do empreendedorismo das pessoas negras, das mulheres negras e a reparação da escravidão. Se a gente fosse falar de carnaval, a gente trazia também a história do carnaval e a questão da reparação. E dentro da instituição também, aqui da OAB, a gente procurou trazer esse resgate de reparação na questão de cotas. A gente enviou ofícios para todas as seccionais e subseções do Brasil para que fosse implementado o censo de raça, para a gente saber quantos advogados e advogadas negras a gente tem na nossa instituição para poder implementar políticas de igualdade como as cotas. No Piauí, por exemplo, a Comissão da Verdade foi a responsável por descobrir a história de Esperança Garcia, né? A Comissão da Verdade também teve um papel fundamental na questão do Luiz Gama, trazer o Luiz Gama como advogado. O Luiz Gama recebeu a inscrição, e assim a gente vinha buscando heróis e heroínas negros que no Brasil as pessoas não conhecem, justamente por causa desses resquícios da escravidão. Dentro dessa visão que você está colocando para a gente, quer dizer, a gente sabe que o Brasil tem uma conta a pagar com a sua população negra por conta dos anos de escravidão.
como é que você vê, particularmente na questão da violência contra a mulher preta no Brasil? Então, né, atrelando a violência contra a mulher negra no Brasil e o nosso passado escravagista, o Estado tem total responsabilidade dos feminicídios e de toda a violência que acontece hoje, né? Porque quando o Brasil se tornou Brasil, a gente teve como normas, né, as primeiras normas do Brasil, as ordenações filipinas, que colocavam as pessoas negras nesse lugar de escravos, né, e que tiravam todo e qualquer tipo de direito e de dignidade dessas pessoas. Após a abolição da escravidão, o mesmo Estado que legitimou esse sistema, ele não deu aos negros condições que eles pudessem ter uma vida digna, né? Antes os negros escravos não eram considerados como cidadãos. Após a abolição, eles se tornam cidadãos, mas sem os direitos que todo e qualquer cidadão deveria ter. Então, os homens, ainda nesse período de transição do sistema escravocrata para a nossa república, eles ainda detinham alguns direitos, né? O Luiz Gama, por exemplo, ele pôde participar, não como aluno, mas ele ali como rábula, aprendendo na escola de direito as questões do ramo do direito. As mulheres não. As mulheres, e aí eu trago não só as mulheres negras, mas as mulheres brancas também, né? Elas eram tratadas como seres inferiores, como sub-humanas. Apesar das mulheres brancas terem um tratamento dentro da família, né, ali com mais dignidade do que as mulheres pretas, porque nós éramos açoitadas, né, os nossos ancestrais éramos açoitadas no trabalho escravo, as mulheres brancas elas serviam também como um objeto, como um ser somente para procriar e cuidar da família. Então, o direito da mulher veio muito tardio. As mulheres brancas também só puderam frequentar as escolas muito tardiamente depois dos homens. E as mulheres negras nem se fala, né? A gente só conseguiu ingressar na academia na década de 70, né? Muito tempo depois que o Brasil se tornou república. Então, eu acredito que o Estado, ele tem uma dívida enorme com a população negra e principalmente com as mulheres negras, né? Porque não só no período da abolição, mas também no período escravocrata, essas mulheres elas não tinham o direito de formar família, né? Essas mulheres cuidavam das crianças da comunidade e isso vem se perpetuando até hoje. A gente está até, eu não sei se vocês assistem, mas eu acho que o Big Brother, esse reality show, é um programa de experimento social e que muitas coisas que acontecem lá dentro também acontecem aqui fora na nossa sociedade. A gente tem uma mulher negra que é colocada no lugar de mami, de cuidadora, e uma mulher atriz belíssima, lindíssima, inteligentíssima, mas que as pessoas olham para ela e enxergam uma mulher que está ali para cuidar dos outros, né? Então isso vem desde do Brasil escravocrata até o Brasil de hoje. As mulheres negras são vistas para servir, para cuidar e somente isso, né? Então é uma questão que a gente precisa de fato modificar essa cultura machista, racista e sexista. Queria fazer uma pergunta, Cecília, para a Flávia, né? O governo Lula ele vem aí com uma representação negra nos ministérios muito forte, né? Professor Silvio Almeida, advogado, direitos humanos, né? Que elaborou, né, toda essa teoria do escravismo, do racismo, né, estrutural, tem um trabalho muito brilhante. A Margarete Menezes, na cultura, uma mulher negra, né, baiana, e a Aniele Franco. Esse mês, houve aí a divulgação de uma série de medidas visando combater o racismo, né? Nós tínhamos aí a questão das cotas, como você disse, que vieram e foram muito contestadas, né? Foram muito contestadas, aí no Rio de Janeiro, principalmente, que é um estado em que os negros, né, são muito significativos na cultura, na formação. Então, eu queria saber, Flávia, como é que você vê as ações afirmativas e qual é a sua expectativa a partir desse pacote de medidas aí que visam combater o racismo? Eu acho as ações afirmativas essenciais, né? O ideal seria que a gente tivesse investimento público em educação, saúde, moradia, de todas as formas, né? Todos os direitos básicos
para a população não precisar das cotas. Mas já que não temos, a gente não pode esperar que o Brasil se torne um país de primeiro mundo para que as pessoas negras possam acessar esses direitos. Então, as cotas vêm aí justamente para isso. É uma forma de, é uma medida de urgência para que as pessoas negras consigam acessar alguns direitos e oportunidades que elas não têm e não vão ter durante algum tempo. Então, as cotas elas têm um período de validade que foi até prorrogado em alguns casos, né? As cotas na educação foi prorrogada, as cotas em concursos públicos foi também prorrogada, porque a gente ainda não conseguiu atingir o ideal de pessoas negras em questão de oportunidade com pessoas brancas. Então, essas medidas que o governo federal está tomando, né, tem uma cota de 30% que o Lula colocou para os cargos comissionados, é de extrema importância, porque o que não faltam são pessoas negras capacitadas. O que falta mesmo é acabar com o racismo estrutural e o racismo entranhado nas nossas mentes para que essas pessoas possam ocupar esses lugares. Do ponto de vista geral, doutora Flávia, a violência contra a mulher aumentou muitíssimo nos últimos anos. Queria saber se a senhora tem os dados desse aumento e o que a senhora alega, né, para que desse crescimento. Bem, é um dado alarmante. A violência contra a mulher é uma epidemia aqui no nosso país, né? E apesar disso, a gente vem avançando muito nas políticas públicas para as mulheres e legislativas também. A gente tem o advento da Lei Maria da Penha, né, que é uma lei importantíssima no combate à violência doméstica, né, contra a mulher. A gente teve uma mudança também na legislação política, que colocou cotas para a participação de mulheres dos partidos políticos eu não sei se está muito escuro para vocês, mas eu acho que não tem nem luz aqui. Mas, enfim, aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, o crescimento foi de 60% de violência contra a mulher, e eu acho que esse aumento se deve muito às políticas públicas que a gente teve na gestão passada, né? A gente teve aí como é que se diz? Um presidente que corroborou para o aumento de pessoas armadas no país, né? E a gente sabe que a maioria dos crimes cometidos contra as mulheres são também por arma de fogo. A gente tem uma ex-gestão que acabou com o Ministério da Mulher, né? E políticas públicas para as mulheres, não tinha orçamento para políticas públicas. Então, tudo isso fez com que a violência aumentasse. E a gente tem também esses novos adventos, que é a questão da denúncia, a questão da subnotificação. A gente tem agora uma cultura de informação, onde essas mulheres sabem que podem procurar os órgãos públicos para denunciar a violência, e isso também faz com que os números aumentem. Mas, de fato, a violência vem aumentando e a gente precisa urgentemente de novas políticas para que cessar com essa violência. A questão da misoginia, realmente, no último governo, ela foi terrível, né? Tanto que a pasta, né, das mulheres foi para a pasta lá da Damares, que era mulheres, família, direitos humanos, né? E a gente viu que se retrocedeu muito, muito, né? Primeiro que se colocou a mulher nesse contexto da família, como se ela não fosse individualmente, né, um sujeito de direitos. E com esse país que a gente tem mais conservador hoje, Flávia, você deve notar isso no seu trabalho também, com mulheres também mais conservadoras, como é que essa pauta da violência não unifica todas, as conservadoras e as mulheres feministas? Sim, deveria, né? A gente tem um país que é extremamente conservador. Se a gente parar para pensar, o Brasil, ele viveu mais na época da ditadura do que na democracia, né? Então, a gente precisa, de fato, conscientizar as mulheres que esses avanços e essas mudanças vão beneficiar todas, né? A gente tem pautas que são extremamente polêmicas, né? Que é a questão do aborto, por exemplo, mas que
as pessoas precisam entender que essas pautas não são para aquelas que querem fazer de forma indiscriminada, e sim proteger aquelas que de fato têm o direito de fazer. Então, a gente precisa ainda tirar eu trabalho também na Câmara de Vereadores aqui do Rio, e ontem a gente estava votando um projeto que é da ex-vereadora Marielle Franco, que foi assassinada, que é um simples projeto para divulgar os direitos das mulheres que sofreram violência, informando que elas podem procurar os centros de saúde e, em caso de estupro, elas podem requerer o aborto legal sem a exigência do boletim de ocorrência. Mas isso gerou tanta polêmica, tanta discussão, e aí se colocando dúvida na questão das mulheres, aquelas que não forem estupradas vão querer utilizar esse artifício para tirar o filho, sabe? Eles preferem o machismo é tão entranhado que eles preferem prejudicar todas as mulheres do que proteger aquelas que de fato precisam. Então, é uma questão estrutural mesmo, é uma questão de homens estarem ocupando seu lugar de privilégio e não quererem que as mulheres construam sua própria história, legislem pelo seu próprio corpo e pelos seus próprios direitos. Qual o caminho, então, quer dizer, qual o caminho que a OAB, por exemplo, que as comissões das mulheres, que a OAB, tanto no Rio de Janeiro como a OAB Nacional, ou a Justiça pode encontrar para que haja uma mudança desse comportamento? É muito difícil, é uma coisa que não leva, não é uma coisa que muda da noite para o dia, obviamente, né? Agora, tem uma questão. A questão da lei, por exemplo, a própria, quando você falou da lei de Maria da Penha, você tem muita mais subnotificação da violência do que a violência em si. Quer dizer, esses números estão bem defasados. A outra questão é de que a justiça hoje, por exemplo, se a mulher denuncia, mas não protege, né? Essa é uma questão, talvez, da subnotificação? Então, eu acho que o caminho, Cecília, é a educação, né? É um trabalho de formiguinha mesmo, que a gente vem tentando fazer na OAB. A gente assinou agora um acordo de cooperação com o governo do estado, que criou a Secretaria da Mulher. Antes era subsecretaria, ou seja, não tinha orçamento. Então, é um trabalho de construção mesmo. A gente precisa informar essas mulheres sobre os seus direitos e a gente precisa conversar com os homens também. É muito importante que os homens entrem nessa luta junto com as mulheres, porque são eles que precisam saber, são eles os agressores, né? Eles que precisam saber que as mulheres são pessoas de direitos, né? Então, é um trabalho de educação, um trabalho que não vai mudar de uma hora para outra, mas que eu tenho fé que as coisas já estão caminhando para a mudança. Flávia, eu quero falar um pouco, perguntar um pouco para você sobre a questão do empoderamento feminino, né? Você é uma mulher empoderada, que está aí na OAB, inclusive lutando pelo direito das outras. Nós temos uma lei, né? Uma lei no governo Lula que instituiu o ensino, né, da história da África e também do acervo da literatura africana. E quando eu conversei com você, você me falou da questão aí do clube, né, de leitura que vocês têm na OAB, que é muito importante, né? Muito importante para muitas mulheres, essas escritoras africanas, mesmo escritoras brasileiras, que estão produzindo uma literatura trazendo toda essa ancestralidade. Né? Você estava falando aí do BBB, dessa atriz, que é uma mulher lá identificada como cuidadora. Né? E a questão do trabalho doméstico é uma coisa que vem sendo, né, transmitida de gerações, né? Desde a mucama até hoje as empregadas domésticas no Brasil. Aí eu queria que você falasse dessa perspectiva da valorização também de uma economia do cuidado, né? Porque não só a mulher negra, a mulher de forma geral, ela foi relegada a esse papel importantíssimo, que é desvalorizado, né? Então eu queria que você falasse um pouco da importância do empoderamento
né? E dessa economia também de cuidado, porque a mulher, durante um período, ela fica em casa mesmo, né? Cuida dos seus filhos. Mas, no caso da mulher negra, ela cuida não somente dos filhos dela, mas dos filhos das outras. Queria que você abordasse essa questão. Sim, com certeza, é uma questão histórica, né? Em que as mulheres foram colocadas nesse lugar de cuidado. E quando elas saem desse lugar, a gente tem profissões e que os homens começaram a tomar os espaços, como é a profissão de chefe de cozinha, por exemplo, e que esses homens são muito mais valorizados do que as mulheres. Então é uma questão machista mesmo, né? A gente tem também na enfermagem, que é uma profissão majoritariamente de mulheres, a questão da pedagogia também, as mulheres ocupam esses espaços. Então, eu acredito que o empoderamento da mulher esteja mais ligado à questão da mulher se conhecer, saber da sua importância, né? Conhecer casos de sucesso, porque eu acho que representatividade importa, a mulher se ver em outros espaços e saber que ela pode fazer o que ela quiser, né? E aí, não desmerecendo as profissões que exigem o cuidado, né, empregada doméstica, mas eu acho que a gente precisa valorizar essas profissões, porque quando os homens começam a ocupar esses espaços, aí a profissão começa a ganhar destaque, né? Então a gente precisa parar para pensar nisso, fazer um trabalho de dentro de casa mesmo. As mulheres que nos cercam dentro da nossa casa, que fazem serviços para a gente, a nossa mãe, é valorizar o trabalho da mãe, é valorizar o trabalho da assistente, da empregada doméstica que trabalha na sua casa, e para que essas mulheres, para que essa realidade mude, né? Para que esse trabalho seja de fato valorizado e essas mulheres possam também escolher a profissão que quiser, exercer da forma como quiser a questão do cuidado. Doutora Flávia, para encerrar, tem algum canal da OAB aí, quer dizer, no caso, a seccional do Rio de Janeiro, onde as mulheres podem tirar suas dúvidas sobre os seus próprios direitos? Claro, a gente criou na OAB Mulher, na OAB, a Ouvidoria da Mulher, né? E lá você pode enviar sugestões, pode enviar dúvidas, pode enviar denúncias que a gente vai estar acolhendo e respondendo. O e-mail é ouvidoria.mulher@oabrj.org.br. E temos as redes também, mas assim, eu aconselho a centralizar na ouvidoria, porque tem uma equipe especializada para receber esses e-mails. Mas caso não seja possível, pode entrar em contato também com a gente nas redes sociais. A gente tem o Instagram da OAB Mulher, é só procurar OAB Mulher RJ e começar a seguir a gente. Eu te agradeço muito, doutora Flávia, foi um prazer enorme conversar com você. Eu achei o máximo, assim, é muito importante que a gente passe essas informações adiante. O G68, sempre na luta, está sempre preocupado de informar para poder, mas informar mesmo, né? Quer dizer, né? Colocar os fatos, os pingos nos is, para a gente poder ir adiante. Eu que agradeço, Cecília, Rose, me coloco à disposição aqui para vocês sempre que vocês precisarem. E peço desculpas também por estar aqui em trânsito, mas numa outra oportunidade a gente pode conversar melhor. Não, foi ótimo. Rose? Foi um prazer conversar com a Flávia, é uma mulher assim que realmente inspira as mulheres a lutarem, a ocupar espaços de poder e mostrar toda a competência, como a Flávia faz. Foi um prazer, Flávia. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a vocês. Um grande beijo. Beijo.